Olá pessoal, Eliana da Silva começando mais um vídeo para vocês aqui no canal e hoje eu vou falar sobre as desvantagens que é morar no Reino Unido. E o meu parâmetro de comparação será Angola. Eu sei que muitas das desvantagens que eu trazer aqui pode não se aplicar no país onde você vem e também a desvantagem vai de pessoa para pessoa, ok? Então eu escolhi algumas coisas que eu não gosto muito no Reino Unido e trouxe como desvantagem, né, aquilo que eu acho que é desvantagem para mim. Então, se isso é um tema que te interessa, fica aqui no canal, mas antes disso, não se esqueça de subscrever, ativar as notificações, deixar um like e também um comentário, ok, pessoal? Então, partilhem os vídeos, ajudem esse canal a crescer para que eu traga mais vídeos, ok, para vocês a falar sobre o Reino Unido, ok? Então, sem mais demora, vamos para o vídeo. Pessoal, antes que vocês me interpretem mal, a dizer, trouxeste aqui desvantagens, a falar mal do Reino Unido, mas estás aí, volta então pro teu país. Pessoal, antes de vocês me interpretarem mal, ok? Isso é uma série de vídeos. Eu fiz um vídeo anterior falando sobre as vantagens e as desvantagens. Quer dizer, no vídeo anterior era para eu ter falado das vantagens e das desvantagens que eu acho, no meu ponto de vista, ok? De morar no Reino Unido. Mas só que o vídeo ficou tão longo, mas tão longo, que eu preferi separar esse vídeo em duas partes. Então, para você não pensar que eu fiz um vídeo exclusivamente a falar sobre as desvantagens de morar no Reino Unido, eu te aconselharia a ver o meu vídeo, onde tem muito mais vantagens, ok? Do que propriamente desvantagens no Reino Unido. Então, vê o meu vídeo passado, que por sinal é esse aqui, ok? É esse vídeo que eu estou a apresentar. Esse vídeo fala sobre as vantagens de morar no Reino Unido, ok, pessoal? E agora eu vou fazer as desvantagens de morar no Reino Unido, porque senão o outro vídeo ia ficar muito longo e vocês iam ficar cansados de ver a minha cara e ouvir a minha voz durante muito tempo, ok? Então, pessoal, sem mais demora, vamos para a primeira desvantagem que eu coloquei aqui na minha lista. A primeira desvantagem, e eu acho que todo mundo concorda comigo, é o clima. Pessoal, se tem um clima que me irrita, é o clima do Reino Unido. Pessoal, a maior parte do tempo aqui é inverno, o tempo tá fechado. A maior parte do tempo é chuva, o tempo tá fechado, é frio, ok, pessoal? Então você só tem verão aqui é mesmo só final de maio, junho, julho, agosto e setembro, ok? Nos restantes dos meses é tudo frio, chuva, neve. Epá, pessoal, o clima daqui, eu nunca vou me habituar com o clima daqui, pessoal. Nunca vou me habituar, nunca vou me habituar mesmo. É tanta roupa que a pessoa coloca no corpo. Não dá. Não dá mesmo. Eu definitivamente sou mais feliz mesmo no tempo do summer, ok? No summer eu tô mais alegre, tô mais feliz, posso usar as minhas roupas à vontade, sem me preocupar com nada nem com ninguém. Então eu prefiro mesmo o summer, ok, pessoal, do que propriamente os tempos mais frios. Então, essa aqui é uma das desvantagens de morar no Reino Unido, é o clima. Agora, se você gosta do frio, de chuva, se você gosta desses climas assim, isso para ti não é uma desvantagem, ok? Mas para mim, que eu que não gosto, para mim isso é uma desvantagem. Segunda desvantagem, pessoal. Uma das coisas que me tira, pessoal, eu não sei. Eu tenho uma raiva, pessoal, uma raiva mesmo da construção britânica, pessoal. Se tem uma coisa no Reino Unido que me irrita, me tira do sério, é a construção britânica, pessoal. A construção britânica me irrita muito. Por quê, pessoal? Me irrita por alguns motivos. O primeiro motivo já que me irrita, pessoal, é que aqui as casas, elas são muito pequenas, ok? As casas aqui são muito apertadas, muito pequenas mesmo, muito apertadas. Eu não sei como é que eles constroem a casa deles, tipo, por fora são aqueles bloquinhos, né? Mas por dentro, as recompartições não são paredes, não sei se fazem de pladur, se fazem de madeira. Em algumas casas, então, quando você sobe na parte de cima, você vai fazer tipo coisa ser da madeira, sei o que, a fazer tipo aquele barulho assim. Pessoal, as casas britânicas me irritam muito, muito mesmo, muito, muito, porque é tudo muito apertado, tipo,
E também os designers das casas, não sei se pensam como, sério. Não sei como é que esses designers pensam, porque você encontra, muitas das vezes você encontra o layout da casa, tipo, a porta do quarto de banho está colada com a cozinha. Aonde é que isso faz sentido? Eu não preciso ser, ok? Eu não preciso ser, não preciso ter conhecimento em arquitetura para saber que a casa de banho e a cozinha não devem estar no mesmo lugar. Em muitas casas, você tá na cozinha, abre a porta, é a porta do quarto de banho. Onde é que você já se viu? Eu odeio esse tipo de layout, pessoal, de casas do Reino Unido. Odeio, odeio mesmo muito. Então, a primeira coisa já das casas que eu odeio, as casas aqui são muito pequenas. Muito pequenas, tipo, a sala é pequena, os quartos são pequenos. Tudo é pequeno, pessoal, tudo é muito pequeno, ok? Tudo é muito pequeno. Segundo já é o exterior da casa. Todas as casas aqui são feitas de bloquinhos. Aqueles bloquinhos aí que você já costuma ver na televisão, ou nas fotos, ou sei lá onde vocês viram. As casas são assim, pessoal. Todas as casas parecem umas com as outras. O Reino Unido completo parece um condomínio. Tipo, o código das casas variam, a cor das casas variam entre marrom, marrom escuro, até marrom claro, castanho, um tijolo assim, um bocadinho avermelhado, mas é só uma cena nesse tom. Uma ou outra casa é que você vai ver pintada, mas se não, a maior parte das casas, das ruas, tudo tem a mesma estrutura, todas as casas são da mesma cor. Você entra na cidade, sai da cidade, a estrutura é a mesma, pessoal. Isso é uma coisa que me irrita bastante, bastante mesmo. E sem contar com isso, pessoal, que as casas não são lá de boa qualidade, porque eu realmente não acho, eu prefiro as casas de Angola, as casas de Portugal também prefiro, do que as casas daqui do Reino Unido. Para além das casas não serem assim lá de tão boa qualidade, as rendas aqui são altíssimas, pessoal. As rendas aqui são altas. Você tenta alugar uma casa, pessoal. Dependente, se você mora então em Londres, pronto, todo o teu salário vai já na acomodação. Porque só para você viver em Londres num quarto, pessoal, não estamos a falar de uma casa, estamos a falar de um quarto. Um quarto que talvez você tenha a tua própria casa de banho, se calhar. Você paga 700 e tal, 800 libras para morares numa casa dentro de um quarto. Que o quarto também não é lá grande coisa. Ok? Fora de Londres, você ainda consegue encontrar a situação um bocadinho assim mais amenizada. Mas uma casa, pessoal, de um quarto, um apartamento de um quarto, que também não é assim tão grande, você pode pagar 1.000 e tal libras. 1.100, 1.050 libras, pessoal. Então, os aluguéis aqui são muito, muito, muito caros, pessoal. Muito caros mesmo. É por isso que é muito normal aqui as pessoas morarem em share house, pessoal. Muito normalmente. Aqui muita gente mora em casa compartilhada, ok? Mesmo eu também, quando era estudante, eu morava em casas compartilhadas. Tipo, morei em casa compartilhada durante muito tempo, pessoal. Muito tempo mesmo. Morei em casa compartilhada no meu segundo ano, terceiro. No meu mestrado, também quando eu comecei a trabalhar, também ainda fiquei um bom tempo na casa compartilhada, só depois, pessoal, que eu mudei de cidade, né? Depois fui mudando de cidade, mas só quando eu mudei para essa cidade é que eu decidi ter a minha própria casa. Ok? Decidi alugar minha própria casa e moro sozinha desde então, ok? Já moro sozinha há bons anos, graças a Deus. Mas, pessoal, pagar as contas sozinha aqui no Reino Unido não é fácil, ok? Não é fácil mesmo, porque você tem que pagar a tua renda, tem que pagar com seu táxi, tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar um montão de coisas, pessoal. Quando você vai ver, sou Jesus na causa. Então, essa aqui é uma das desvantagens, pessoal. Uma das vantagens dos aluguéis aqui. Os aluguéis aqui são altíssimos, ok? Muito altos. Essa é a desvantagem de morar no Reino Unido. Eu colocaria, por exemplo, solidão / fazer amigos, ok? O povo britânico, numa forma geral, eles são muito reservados, pessoal. Muito reservados mesmo. Eles não vão invadir o teu espaço e eles também não gostam que você invada o espaço deles. Por exemplo, em Angola, né?
Principalmente quando eu morava no São Paulo, né? Principalmente quando eu morava no São Paulo. Você conhecia todos os teus vizinhos. Você conhecia todos os teus vizinhos do teu prédio. Você conhecia as pessoas ao redor do teu prédio. Tipo, você fazia amizades com muita facilidade, ok? Aqui no Reino Unido, não, pessoal. Aqui no Reino Unido não é assim. Eu moro em um sítio, né? Eu moro em um apartamento. Eu já moro aqui há muito tempo, pessoal, há muito tempo mesmo, mas eu não conheço os meus vizinhos. Eu conheço uma outra pessoa que eu converso de vez em quando, mas também não são minhas amigas, são só assim, tipo, meus vizinhos que eu cumprimento, oi, tudo bem, não sei o quê, temos o número um dos outros, mas são, assim, coisas muito pontuais, ok? Não é aquilo, ah, não, tô aí na tua casa, você tá vindo na minha casa, vamos sair, não sei o quê. Não é assim, pessoal. Eu não conheço a maior parte dos meus vizinhos, também nunca lhes vi, ok? Nunca lhes vi. Moramos aqui todos no mesmo prédio, ok? Moramos todos no mesmo prédio, mas eu também nunca lhes vi. Vejo uma outra pessoa, mas se vamos de lhes conhecer, não, fulano X mora no apartamento X, fulano de tal mora no... Não conheço também, pessoal. Não conheço. Então, os britânicos são pessoas muito reservadas, são pessoas muito fechadas e você não consegue fazer amizade com eles muito facilmente, ok, pessoal? Não consegues mesmo. E os britânicos, eles não são assim, lá nada muito simpáticos, né? Em termos de fazer novas amizades. Eu não sei se é porque eles não gostam muito de interagir com outras culturas, ou uma coisa assim parecida, mas essa aqui é a minha opinião e também é a opinião de muita gente que eu conheço, ok? É muito mais fácil você fazer amizade com outras pessoas de outras nacionalidades que também estão na mesma situação que você, são imigrantes e talvez são mais abertos para outras culturas, porque também saíram dos seus países, também estão na mesma situação que você, então essas pessoas são bem mais abertas, ok? É mais fácil você fazer amizade com outros europeus, né? Com outros europeus, com outros pessoas, outras pessoas africanas, pessoas asiáticas, né? Que não são nascidas e criadas no Reino Unido, mas que vieram dos seus países, são imigrantes e estão a viver no Reino Unido. É muito mais fácil você fazer amizade com esse tipo de pessoas do que com os britânicos, pessoal. Eu vivo na Inglaterra há muitos anos, mas eu só comecei a conviver, assim mesmo de conviver no verdadeiro sentido da palavra, com os britânicos há pouco tempo, pessoal, quando eu conheci o meu marido. Porque até então, eu não convivia assim muito com eles, ok? Por exemplo, na universidade, eu não fiz amigos britânicos na universidade. E olha que o meu curso, pessoal, a maior parte dos estudantes eram britânicos, ok? Na sua maioria, eu posso dizer que os 98% dos estudantes da minha turma, que era conjunta, Química e Bioquímica, eram britânicos, ok? Só o restante é que vinham de diferentes partes de alguns países europeus, essa coisa toda. Mas no meu curso, pessoal, a maior parte era britânica e eu não fiz nenhum amigo, ok? As únicas amigas que eu fiz dentro do meu curso, que também não era mesmo só assim amiga da escola, não era amiga de sair e não sei o que, era só assim de sentar juntas, de resolver exercícios juntos, conversar dentro da universidade. Uma era da... Uma era da onde? Uma era da Romênia e a outra era da Grécia, pessoal. Essas são as únicas amigas que eu fiz dentro do meu curso, na universidade. Agora, os meus amigos mesmo, com quem eu saía, com quem eu conversava, com quem eu me divertia, eram também estudantes da mesma universidade onde eu estava, mas eram de países diferentes. Eram, por exemplo, da Itália, da França, da Espanha, de Portugal também. Então, tipo, eram de países diferentes, ok, pessoal? Países europeus diferentes, mas agora assim, britânicos, mesmo britânicos. Era só falar bom dia, boa tarde e acabou. E mais nada, pessoal. Mais nada mesmo. E quando eu comecei a trabalhar, né? Quando eu comecei a trabalhar no laboratório de microbiologia, o ambiente do laboratório também era um ambiente muito jovem. Eram todos na faixa etária dos 20 e tal, ok? Eram todos na faixa etária dos 20 e tal, 30 anos. Então tínhamos essa faixa etária aí. Tínhamos essa faixa etária aí. Mas também, pessoal, eu só lembro de ter feito 2 amigos britânicos, né? Nesse laboratório. E com quem eu conversava, saía de vez em quando, mas não era assim, tipo, aqueles meus amigos, sabe? Tipo, era aqueles amigos que você conversava uma vez ou outra, saía uma vez ou outra, em grupo, com os colegas, mas não assim, uma coisa muito, muito fixa, ok, pessoal? E agora, no meu trabalho atual, né, onde já estou há uns bons anos,
eles são muito interativos também, porque eu sou muito nova dentro do meu trabalho, ok, pessoal? Eu sou uma das pessoas mais novas. As pessoas mais velhas do meu trabalho já são bem mais velhas, ok? Já são bem mais velhas. E meu trabalho atual, a maior parte das pessoas são britânicas, ok? A maior parte das pessoas no meu trabalho são britânicos, mas já são britânicos mais velhos, ok? Uns já estão na idade da reforma, outros já estão por volta dos seus 50 e tal anos, 40 e tal anos, ok, pessoal? Então, eu sou uma das mais novas da instituição, ok? Então, a diferença de idade é muito grande. Claro que eles são muito gentis comigo, são super respeitosos comigo, mas também por causa dessa diferença de idade, então acho que não dá para fazer uma amizade assim muito sólida. Tá a ver, pessoal, de sair, não sei o que. Sim, claro que eu saio quando tem eventos da empresa, quando tem coisas em grupos, eu saio, né? Mas não são aquelas pessoas que eu convido para ir para minha casa, eles me convidam para ir na casa deles, ou uma coisa assim parecida. Não existe essa interação, pessoal. Existe sim, será a interação de que tem um evento da empresa, eu vou com eles, ou eles fazem um evento assim, né? Entre os colegas, eu também vou, participo. E só isso, pessoal. Então, eu só comecei a interagir com os britânicos propriamente dita, no verdadeiro sentido da palavra, quando eu conheci o meu marido, ok? Porque junto com o meu marido veio os amigos dele, ok? Então, o meu marido tem os amigos dele também. Uma coisa que eu também notei, que a maior parte dos amigos dele são todos britânicos, pessoal. Todos os amigos do meu marido são britânicos. E todas as namoradas ou esposas dos amigos também são britânicas. Então, sempre que nós vamos sair, né? Sempre que nós vamos sair, eu saio com eles, né? Eles vêm para minha casa, eu vou para casa deles, e essa coisa toda. Então, mas eu só comecei a conviver com britânicos da minha faixa etária por causa do meu marido, ok, pessoal? Se não fosse isso, talvez eu não conheceria assim pessoas britânicas mesmo para conviver. E outras pessoas também que eu convivo são a família do meu marido, ok? A família do meu marido, ela é toda britânica. A família do meu marido é toda britânica, então convivo muito com a família dele, da parte de mãe, com a parte de pai também. Tenho uma boa relação com eles. A minha sogra é uma pessoa super maravilhosa. Eu tenho uma cunhada extremamente linda, muito boa também. Então, então é isso, pessoal. Yeah. Então é isso. Mas se você não está inserido dentro do meio britânico, pessoal, é muito difícil fazer amizade com os britânicos, porque eles são muito fechados, pessoal, muito fechados mesmo, muito fechados. Eu não sei se eles têm preferência de nacionalidades ou uma coisa assim parecida, mas isso é o que eu achei, ok, pessoal? É o que eu achei. Mas agora que eu já estou inserida no meio deles por causa do meu marido, eu já vejo de uma forma diferente, né? Porque todas as pessoas que estão à minha volta, britânicas, né, da família do meu marido, são pessoas, tipo, são pessoas muito boas, que sempre me trataram muito bem, com muito respeito. E aí é isso, pessoal. A quarta desvantagem, pessoal, de morar no Reino Unido é o racismo, ok? Eu não vou falar do racismo na primeira pessoa, porque felizmente eu nunca vivenciei quadros de racismo dentro do Reino Unido, ok? Se eu falar que já sofri racismo, eu estaria a mentir, porque isso não é uma coisa que aconteceu comigo, ok? Nunca sofri um racismo direto, assim, só isso, só aquilo, volta para o teu país, isso e aquilo, pessoal. Eu nunca sofri racismo, ok? Se calhar já sofri racismo indiretamente ou uma coisa assim parecida, mas eu não percebi, ok? Então, mas eu conheço muita gente com quem eu já tive contato, angolanos principalmente, que moravam em diferentes cidades da minha e que já me relataram casos de racismos, ok? Casos de racismo dentro dos transportes públicos, casos de racismo dentro dos restaurantes, casos de racismo na rua, ok, pessoal? Então, são coisas que eu não sofri diretamente, mas que os meus amigos, né, que algumas pessoas já me relataram sobre esses casos de racismo. Então, que algumas pessoas já me relataram esses casos de racismo. Então, pessoal, basta ser você um bocadinho torradinho, você não ser britânico, você pode sofrer racismo. Graças a Deus, eu já estou aqui há muitos anos, ainda não sofri quadro de racismo e também espero não sofrer quadro de racismo, ok, pessoal? Mas o racismo existe sim, muitas pessoas relatam que já sofreram racismo sim, então é um assunto que nós não podemos ignorar, é um assunto que nós não podemos deixar de lado, ok? Pessoal, a quarta desvantagem de morar aqui no Reino Unido são as multas.
Pessoal, se tem um país que se tem um país que gosta de multar as pessoas, esse país é o Reino Unido. Pessoal, se você conduz aqui no Reino Unido, você tem que ter, olha, se você não sabe, deixa eu já te contar, ok? Quando você vier aqui no Reino Unido e você quiser ter carro, é melhor você deixar esses hábitos de condução de Luanda para transferir aqui no Reino Unido, porque vão te multar mesmo muito bem. Primeiro ponto já é que aqui ninguém conduz quando vai às festas ou quando, tipo, quando sai. E em Luanda isso é algo muito recorrente. Em Luanda só não, em Angola, de uma forma geral, é algo muito recorrente. As pessoas irem para as festas, dão lá aí umas catembadas, depois pegam no volante e estão embora. Aqui não, pessoal. Aqui a maior parte das pessoas, quando vai sair para se divertir e sabe que vai tomar uma cerveja ou outra, deixa o carro em casa, vai de transporte público ou vai de táxi e depois volta, ok, pessoal? Aqui, se te apanharem a conduzir bêbado, pessoal, vai receber uma boa multa que vais mesmo chorar e podes perder a tua carta. Podes perder a tua carta e podem também te descontar. Podem te descontar o teu coisa, a tua pontuação na carta, ok? Outra coisa, pessoal, aqui não se parqueia à toa, ok? Aqui no Reino Unido não se parqueia à toa. Aqui tem lugares específicos aonde você pode parquear o teu carro. Se você parquear à toa ou se você andar à toa em uma das linhas nas estradas, podes contar que a tua multa vai chegar na tua casa. Como vai chegar, pessoal? Vai chegar, ok? Vai chegar. Aqui ninguém precisa, a polícia não precisa te mandar parar, olha isso e aquilo. A tua multa vai chegar na tua casa, ok? E vais ter que pagar. Se não pagares, vais ter problema com a justiça, ok? Então aqui é assim, pessoal. Você comete uma infração na estrada, você perde ponto e a tua multa chega mesmo na tua casa. Não é como em Angola, você anda lá. Se não tiver polícia, você também anda como se estivesse na casa da mãe Joana. Aqui não é assim, pessoal. Aqui, se você quiser trazer os teus comportamentos de condução de Angola para o Reino Unido, vais ter mesmo que gastar muito din-din, porque vão estar sempre a te multar e principalmente vais perder a tua licença. E quando você perder a tua licença de condução, vais ficar 3 anos banidos de conduzir. E quando voltares, ok, para a condução, vais ter que fazer tudo de novo. Vais ter que fazer o teste teórico e vais ter que fazer o teste prático outra vez. Se perderes a tua licença por causa da tua irresponsabilidade, ok, pessoal? Então, isso é uma das desvantagens, né? Que, bem, muita gente... Bem, pessoal, sendo sincera, não é desvantagem, né? Porque as pessoas têm que seguir o código de conduta da estrada, ok? De condução. Tem que seguir o código de condução, ok? Não, tem que seguir o código de conduta de condução, ok? Mas tem coisas que no nosso país, em Angola, nós fizemos, né? Que já se tornam um normal, que aqui no Reino Unido não é normal, ok? Então, essa desvantagem, pessoal, que eu trouxe aqui para o canal é o horário das universidades e o horário dos colleges, pessoal. Se tem um horário que me irrita, são esses horários, pessoal. Na minha cabeça isso não faz sentido, nunca vai fazer sentido. E também nem sei por que o sistema educacional é assim. Por exemplo, em Angola, o nosso sistema educacional, tanto no ensino médio, seja lá que for, qual é o coisa, né? Qual é a época, se é o primário, secundário, o ensino médio até a universidade, né? Pelo menos na minha época era assim, agora já mudou, não sei. Mas na minha época, pessoal, você ia na escola, ou ias de manhã, ou ias para o turno da manhã, ou ias para o turno da tarde, um dos dois. Mas agora, fica na escola desde as 9 horas até as 17. Tipo, tá aí trabalhar, pessoal? Não. Ou você estudava de manhã ou você estudava à tarde. Agora, ficar o dia todo na escola, não. Aqui no Reino Unido é assim. Ok, pessoal? Se você estiver no college, na universidade, eu não sei, acho que no A-Levels também é assim, não sei, tipo, no primário, no secundário, não sei como é que funciona, mas A-Levels, A-Levels, college, universidade, você estuda o dia inteiro, pessoal. Você entra às 9 horas e sai às 17 horas. Não é que você vai, tipo, das 9 até 17, você vai ter sempre aulas constantemente e vai ter uma hora de intervalo, como acontece nas nossas escolas. Não, não é isso, pessoal. Aqui fazem como? Eles podem colocar uma aula às 9 horas, depois dão uma hora de break, depois colocam mais outra aula,
né? Por exemplo, às 11 horas. Depois podem colocar 2 horas de break. Depois podem colocar outra aula, assim sucessivamente, pessoal. Tipo, em meio às aulas, eles podem colocar 1 hora, 2 horas, 3 horas de break. Depende muito, pessoal, de como é que o teu calendário vai ser feito. Mas normalmente é assim. Então, isso é que faz os alunos ficarem nas universidades das 9 até às 17 horas, pessoal. É muito tempo para você ficar na escola. Muito tempo mesmo. Você não consegue fazer mais nada, pessoal. Se você não consegue trabalhar durante a semana, ok? Porque, por exemplo, a tua aula é das 9 às 10. Depois tens 1 hora de break, né? Das 10 às 11 tem horas de break. Depois das 11 às 12, das 12 às 13 são aulas. Depois das 13 às 14 ou das 14 às 15 tens break. Depois das 15 às 16, ou das 16 às 17, tens outra vez aulas, ok? Então, tipo, pessoal, é uma coisa que para mim não faz assim muito sentido. Eu preferia que eles marcassem período da manhã e período da tarde, do que empatar a vida das pessoas para você ficar na universidade o dia todo. Por exemplo, você pode dizer, mas nesse intervalo de tempo que você tem 2 horas, pode muito bem fazer uma outra coisa. Pessoal, epá, por exemplo, se você quiser ir na tua casa, né? Se você quiser na tua... Eu, por exemplo, a minha casa ficava bem distante da universidade, pessoal. No meu primeiro ano, a minha casa ficava muito distante da universidade. Ficava, parecia uns 40 minutos de autocarro. Assim, ia passar, tipo, as 2 horas no autocarro. Tá vendo? E daí volta. Gastou as 2 horas. Pessoal. Então, a maior parte dos estudantes prefere mesmo ficar na universidade. Ou então, não sei o que eles fazem. Mas eu normalmente ficava na universidade, pessoal. A não ser que eu tinha assim um break muito grande, ok? Que eram de 3 horas entre as aulas. Aí sim eu terminava, ia para casa, ficava em casa ou ia fazer uma outra coisa, depois voltava perto do momento que eu ia até as outras aulas. Mas isso é uma coisa que me irrita bastante, pessoal. Muito, mas graças a Deus também já passei dessa fase, já fiz a minha licenciatura, já fiz o meu mestrado, estou a trabalhar agora, então tá tudo certo. Mas na época era uma coisa que me irritava bastante, pessoal, que você ficava o dia todo na escola, tipo, não tem mais outra coisa para fazer. Às vezes a pessoa quer trabalhar, quer fazer outra coisa, mas como é que a pessoa vai se desdobrar assim, pessoal? Como é? É por isso que no meu curso, muita gente não ia, pessoal. Muita gente, olha, honestamente falando, muita gente no meu curso não ia. Eles não iam assistir a aulas teóricas, eles só iam fazer aulas de laboratório, porque contava, tinha nota, e também iam fazer os exames, ok? Um curso de 300 e tal pessoas, pessoal, nas aulas teóricas, você só via aparecer uns 50, uns 40 alunos, mas na época de exame, pessoal, você se pergunta, mas esses colegas estão a sair da onde? São mesmo colegas que estudam conosco. Na altura da graduação, pessoal, a nossa turma de gente estava bem cheia. Você fala, meu Deus, esses colegas saíram da onde? Então, eu realmente não coiso. Não julgo os colegas britânicos que preferiram não assistir aulas, já que uma vez, né, já que as nossas matérias eram dadas online, né, então você poderia muito bem ficar na tua casa, assistir às matérias, essa coisa toda, né. Então, muita gente aqui no Reino Unido não assiste aulas, pessoal. Eles estão na universidade, mas não assistem aulas. Eles simplesmente vão fazer as aulas de laboratório, as aulas práticas, vão uma vez ou outra na escola, mas assim mesmo ficar o dia todo, porque eu estou aí na escola, na universidade, assistir aula. Não iam, pessoal, não iam mesmo. Mas para os alunos, mas você que é aluno estrangeiro, ok? Você que é aluno internacional, você não pode fazer isso. Porque se você fizer isso, a tua universidade vai te queixar no home office, ok? A tua universidade vai te queixar no home office e você vai perder o teu visto de estudante. Então não fica aí, se você tem amigos britânicos, hoje não vou, hoje não sei o que, é melhor você não acompanhar as passadas dos seus amigos britânicos, ok? Porque primeiro ponto, eles não pagam, ok? A universidade, você paga, o teu pai está a pagar, ou a tua mãe está a pagar, os teus familiares estão a pagar, ok? Os teus familiares estão a pagar para você estar nessa universidade. E segundo, a tua universidade te controla, porque a tua universidade tem que dar repórter de todos os alunos estrangeiros se eles realmente estão a usar o visto com a eficiência que o visto é, ok? Porque senão vão te tirar o visto, ok? Então, é isso, pessoal. Aqui está o fim do meu vídeo. Essas foram as vantagens que eu acho, né?
do Reino Unido. Pode não ser, algumas dessas desvantagens pode não ser para ti, mas para mim é, para muita gente também é. Então, é isso, pessoal. Então, beijos para vocês. Eu espero vos ver no próximo vídeo. Mais uma vez, peço que vocês comentem, deixem um like, ok? Partilhem esse vídeo com outras pessoas e nos vemos no próximo vídeo. Beijo!